em estudos, nos fazem crescer, nos fazem nos conhecer melhor, para nós dar continuidade à nossa vida em comunidade, na nossa família. Então, a sublime missão da maternidade, segundo o Espiritismo, é a de receber com amor incondicional uma alma carente de depuração. Porque todos nós somos filhos de uma mãe, de um pai e todos juntos filhos de Deus. Estamos aqui na Terra para nos depurar, para nos evoluir, para nos modificar muitos vícios, muitas imperfeições ainda. Então é com esse amor que a maternidade tem essa missão, bem como ser educadora e facilitadora para os espíritos de luz, que amparam os que habitam o plano terreno, a fim de minimizar as aflições. Então, através da mãe, os espíritos de luz se manifestam. O amor da mãe é essencial. É uma missão complexa e muitas vezes é dolorosa. Se temos filhos enfermos, filhos desvirtuados, com vícios de drogas, de bebidas, por uma mãe é um sofrimento, é doloroso. No entanto, promove a criatura grande crescimento moral, quando tal desafio é encarado com fé e com sabedoria. Se a mãe tem essa confiança em Deus, tudo vai se resolver, tudo vai ficar bem. E como representa uma oportunidade de desenvolvimento afetivo e espiritual entre a mãe e o filho, os filhos, também como uma forma de transformar os erros de vidas passadas em oportunidades de aprendizado e libertação. Porque nós temos essa oportunidade de estarmos reencarnados. Tanto para a mãe como para os filhos. Como dizem os espíritos do mundo espiritual, falam que milhares e milhares de espíritos esperando na fila para reencarnar. E nós estamos aqui. Que grande oportunidade é essa? Nós não podemos deixar passar em branco a folha do nosso caderno da vida. Temos que colocar as nossas ações, principalmente o compromisso na família. É ali que acontece o resgate de muitas e muitas dívidas, ou também a aprovação, né? Que nos vem para nós evoluir. E o Espiritismo, o que o Espiritismo fala sobre a maternidade? O Espiritismo esclarece que a maternidade é fundamental na formação dos homens. Afinal,
são as mães que educam e direcionam seus filhos. E se a mãe participa, se a mãe tem o entendimento, a doutrina espírita, ela ajuda demais a encaminhar esses filhos no caminho da luz. Porque na mensagem de abertura, os filhos da luz somos todos nós. Mas ali falava que o cristão, o que segue os caminhos de Jesus, é filho da luz. A maternidade tem como papel auxiliar na evolução espiritual dos indivíduos encarnados. É um grande compromisso com Deus, que é feito ainda no plano espiritual e deve ser recebido como uma missão na Terra. Somos preparados com cursos, vivências no plano espiritual para compreender e preparar melhor o ambiente possível para essa doce missão. Veja que como a espiritualidade nos ajuda e está sempre nos amparando, e que nós, em nossas preces, possamos pedir para que nós lembremos dos nossos compromissos feitos antes de reencarnar. Aproveitar essa grande oportunidade. A maternidade está relacionada à concepção de uma vida, mas ela não se restringe só a isso. Infelizmente, existem muitas mães biológicas negligentes ou que desencarnaram antes de conseguirem educar e direcionar os seus filhos. Muitas vezes por negligência, desencarnaram por não ter o cuidado. Porque todos nós podemos amanhã partir. E aí? Eu não quero ir porque eu tenho filhos pequenos e não posso ainda. Mas o momento que chega, nós vamos ter que partir. Nesses cenários entram as figuras femininas que se tornam mães de consideração e cumprem a visão espírita sobre a maternidade. Mães adotivas, mães de irmãos mais novos e também todas as mães que estão ao lado de criaturas que precisam delas na falta da mãe. Se colocam como alicerce do espírito necessitado de seus cuidados. Então vamos conversar sobre temas que geram muitos debates e reflexões. O primeiro, família e educação dos filhos. Os espíritos que se reúnem no seio familiar podem ter laços de afinidade ou de resgate. Os laços de família. Tem no Evangelho, que aqui no 14º capítulo, honrai vosso pai e vossa mãe, fala sobre os laços de família. Logo, a família deve estar bastante preparada para os desafios da convivência. Os desafios que existem, como eu falei,
as dificuldades que se encontra numa família, num lar, com filhos, muitas vezes os pais estão enfermos, daí os filhos vão cuidar e vão ter essa responsabilidade. A piedade filial também, no capítulo 14º. Isso significa que é primordial ter uma base moral e espiritual sólida, objetivando a evolução de todos e o amor que seja mútuo, seja unido. E a educação espírita prepara nossos filhos, prepara a mãe, prepara o filho, não apenas para o sucesso na vida material, em função de uma boa educação intelectual, mas também para a criação de um destino feliz para cada criatura, pela adoção de atitudes morais elevadas. E principalmente nas lutas evolutivas. Então, é na fase da vida corpórea com as lutas evolutivas que nós temos, as provações e tantas coisas que nós ainda, muitas vezes, nós não compreendemos. Mas com a educação da doutrina espírita, que nos esclarece, ela é clara e simples. É só nós seguir, nós conseguir entender, refletir, que é as reflexões que nós temos que fazer no nosso dia a dia. E na ocasião em que acontece, às vezes uma dificuldade e às vezes um momento feliz. A prática do Evangelho no lar é sempre recomendada para que a família esteja unida e a educação dos filhos seja feita com base nas leis do Criador. Jesus no lar. Tem até um livro. Jesus que está no lar de todos nós. E se nós, um dia por semana, escolher uma hora para se dedicar a essa oração também, que nos fortalece. Quando a maternidade não vem, infertilidade e a dificuldade em engravidar. De acordo com a doutrina espírita, nada nos ocorre por má sorte ou por acaso. Quando a maternidade é desejada e não vem, isso significa que é algo a ser depurado. Mesmo sendo uma situação difícil, em que nessa encarnação o espírito reencarnante, como o dos pais, que é uma provação, e mesmo que essa situação seja frustrante, nada escapa aos olhos da justiça divina. Ou seja, a maternidade chegará da maneira correta, quando a mãe estiver preparada e aprendido as lições para a sua evolução. Muitas vezes a mãe não está receptiva. Não que vamos generalizar e cobrar da mãe que não tem filhos. É a infertilidade, é a dificuldade. E como aqui fala, que chegará a hora. Se não é nessa encarnação, será em outra.
Em muitos casos, a espiritualidade dá dicas para essas mulheres sobre os motivos de sua infertilidade e as ajudam a lidar de maneira resignada, aceitando. Allan Kardec nos alerta que, como já falei, não se pode generalizar esse aspecto expiatório ao espírito. E diz: entretanto, não se deve acreditar que todo sofrimento seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Muitas vezes os sofrimentos são simples provas escolhidas pelos espíritos. As provações. E é para concluir a sua depuração e apressar o seu adiantamento. Mas como já falei que tem filhos, crianças que precisam de mães, tias, estão aí para cuidar, para aproveitar mais essa oportunidade. Como dizemos, o amor de mãe. E poderíamos, sem medo de erro, completar: o amor de quem aprende a ser mãe dos filhos alheios. Pensemos como irmãos, filhos do mesmo Pai, nosso Pai Criador. Aborto na visão espírita. O aborto na visão espírita é um crime e uma atitude que atrasa o avanço espiritual de todos os desenvolvidos, os envolvidos no ato do aborto. Aborto somente quando a mãe está correndo risco de vida e também poderá dar luz em outra oportunidade. Vejamos o que os Espíritos nos esclarecem acerca desse tema em O Livro dos Espíritos, na pergunta 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? Resposta: é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar um dia. Na pergunta 358, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredimos as leis de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, pois isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o seu corpo, que estava se formando, para esse espírito estar com este corpo, habitar esse corpo. Também, referente ao aborto, temos a pergunta: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O primeiro direito é o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a existência corporal. Cortar esse vínculo que o espírito já tem com a mãe, que está, a dona Silei falou na segunda-feira passada, que ele está ali acoplado, cuidando do seu corpinho que está sendo formado.
Agora temos a adoção na visão espírita. O Espiritismo crê que os laços entre os espíritos vão além das semelhanças genéticas, mas se relacionam com a capacidade de juntos depurar falhas e evoluir. A adoção é um ato fraterno, capaz de unir almas que irão colaborar para o crescimento mútuo. Além disso, a adoção pode ser considerada, em casos de infertilidade, uma vez que a maternidade vai além da concepção. Um filho adotivo era o que era para vir para ele, para esse casal, para essa família. Se não era para vir, não ia aparecer oportunidade, não vem. Então, por isso que nos diz aqui que, já como eu falei aqui, quando a infertilidade ou, que as mulheres que não podem ter filhos. E o filho adotivo é um espírito que sempre vem trazer felicidade e vem cumprir com o compromisso. E que nós nos preparamos ainda no mundo espiritual. Já está pronto esse programa, esse plano. Pode ser também que venha para promover os ajustes, e sempre é um motivo de alegria reencontrar esse espírito junto da nossa família, que nos foi caro em outras vidas, ou que nós prejudicamos. A espiritualidade procura nos corações generosos da terra a oportunidade de encaminhar o filho que vem pela via da adoção. Sonho de ser mãe versus repulsa pela maternidade. Isso também existe. Neste mundo de provas e expiações e com muitos espíritos imperfeitos. A maternidade é considerada um sonho de muitas mulheres que conseguem sentir como missão o auxílio a outro espírito. Já a repulsa pela maternidade pode estar relacionada a inúmeros fatores. O Livro dos Espíritos nos esclarece da seguinte maneira. Na pergunta 891, estando na natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro, desde a infância destes? Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação. Se aconteceu ter sido mau pai ou mãe perversa, ou mau filho noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. O espírito que pediu. Essa violação das leis da natureza, porém, não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que tenha triunfado. O que o Espiritismo fala sobre mulheres que não têm filhos? Existem inúmeras situações que podem levar uma mulher a não ter filhos, como uma impossibilidade biológica, e isso é levado em consideração. De acordo com a doutrina espírita, contudo, os casais que rejeitam tal programação espiritual podem cumprir tal missão de maneira mais dolorosa. No entanto, as circunstâncias são levadas em consideração, e o que mais importa é que os pais recebam os filhos de forma estruturada e preparadas
para melhor orientá-los. Se vem um filho numa família toda desregrada, sem combinação nenhuma, com dificuldades, com brigas, não é bom para esse espírito que está chegando. Alguns podem ser pais ou mães, mas outros não. Está tudo bem em relação a isso, pois o que importa é cumprir o que veio para fazer aqui na Terra. E principalmente refletindo para ver o que é que eu vim fazer. Qual é a minha tarefa? Qual é a minha missão? Cada um com a necessidade de aceitar o seu caminho. Caso não tenham filhos, tenham paciência e sigam em frente. O mundo não acabará por conta disso, pois não possuem esse tipo de obrigação. Se o seu espírito reencarnou, existe uma motivação para isso. Todo ser tem um motivo para cumprir o que se propôs a vir fazer aqui na Terra. E poderá ser uma pessoa mais completa e mais feliz, cumprindo com essa missão. Filho único, segundo o Espiritismo. De acordo com o Espiritismo, tudo acontece de acordo com o propósito evolutivo. Logo, não há problemas em ter filho único. Isso pode significar que aquele espírito precisa depurar suas questões de maneira individual, no seio familiar. O que de fato importa é a criação desse filho seja feita em sincronia com os princípios de amor e caridade. E agora vamos assistir um vídeo de Rafael Diego. Muito bonito. Fizeste uma das tuas criaturas com ânsia de amar. Águia pequena que nasceu para as alturas com ânsia de voar. E eu percebi que as minhas penas já cresceram e que eu preciso abrir as asas e voar. Se eu não tentar, não saberei como se voa. Não foi à toa que eu nasci para voar. E que as águias voem riscos quando voam, mas devem arriscar. Só que é preciso olhar os pais como eles vão e aperfeiçoar. Haja um tempo, haja correntes tradicionais
é fácil. Tem que sair e regressar ao mesmo rio, e outro dia, outra vez recomeçar. Me fizeste amar o risco das alturas, com ânsia de chegar. E embora eu seja como as outras criaturas, não sei me rebaixar. Não vou brincar de não ter sonhos, se eu sei. Sou da montanha e na montanha eu vou ficar. E outros sonhos vou construir também meu ninho, mas não sou águia, silencio meu namorar. Tem uma prece que eu repito suplicante, unido por meu irmão. Dá-me esta graça de viver adoração, a minha vocação. Eu quero amar um outro alguém do jeito certo. Não vou trair meus ideais pra ser feliz. Não vou trazer e jogar para o meu projeto. Sei quem sou, me serve assim. Serei feliz. Que dá oportunidade, né, para esses filhos que são especiais em tudo, assim como nós somos especiais para Deus. A paternidade segundo o Espiritismo. A maternidade representa uma missão sublime. No entanto, o pai é o canal que Deus utiliza para entregar o Espírito. Logo, é incontestável a responsabilidade paterna, como nos explicam os Espíritos em O Livro dos Espíritos. Pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. E pela psicografia esclarecedora de Chico Xavier, o espírito André Luiz, na obra Nos Domínios da Mediunidade, tem a fala profunda que nos diz: a paternidade e a maternidade dignamente vividas no mundo constituem uma função, uma ocupação das mais altas para o espírito reencarnado na Terra, pois, por meio delas, a regeneração e o progresso se efetuam com a segurança e clareza. E em breve reflexão acerca dos deveres dos pais em relação aos filhos, nesta etapa tão delicada da nossa jornada evolutiva,
Joana de Ângeles nos esclarece que tais deveres estão inscritos na consciência. É nela que está escrita a lei de Deus. E para que nenhum de nós, filhos seus, aleguemos desconhecimento do roteiro traçado para a nossa felicidade. Por isso que ela está escrita em nossa consciência. Aos pais fica a sugestão fraterna de um mergulho no oceano da consciência, a fim de que a missão da maternidade e paternidade possa ser valorizada e bem desempenhada pelos colaboradores do Pai Maior, que educam para a sociedade, quanto para si mesmos. Mensagem espírita sobre maternidade. A mensagem a seguir está no livro Vida Feliz, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles e psicografado pelo médium Divaldo Franco. Ser mãe ou pai é uma grande responsabilidade. Cada criatura traz o destino que organizou para si mesma em reencarnações passadas. No entanto, ela nunca deixará de assimilar os exemplos vividos no lar pelos pais. A primeira escola é, pois, o lar, e este, por sua vez, é o resultado da conduta dos esposos que se devem esforçar para fazê-lo agradável, honrado e rico de paz. Abençoa o teu filho com as tuas palavras e conduta, fazendo-te amigo dele em todas as situações. Os filhos, como todos nós, somos de Deus, e prestarás conta do empréstimo que te foi concedido para educar. Então, a maternidade e o espiritismo possuem uma linha profunda de relação. Isso nós podemos perceber em todo o desenvolvimento desse tema. É importante que o papel da mãe seja honrado e valorizado, uma vez que é o responsável por promover auxílio aos espíritos que retornam a este plano terrestre. Daí só vai uma perguntinha. E você, como é a sua relação com a maternidade? E assim eu encerro essa doutrinária. Que seja abençoada a nossa semana e abençoada por Deus e por Jesus. E assim seja.